Olá, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor continue guardando o teu coração, guardando tua alma e te abençoando neste dia, abençoando essa semana, em tudo aquilo ao qual já tem na sua agenda, na sua rotina para estar executando. Que o Senhor possa alcançar, te dando aí um tempo muito poderoso e muito abençoador no nome do Senhor Jesus. Nós estamos num desafio, estamos aí buscando nos movimentar em direção a pessoas que nós amamos, a acolher pessoas a qual nós amamos, a realmente fazer um convite que, em nome do Senhor Jesus, vai trazer para muitas outras vidas direção. Fazermos um convite a qual pode iniciar uma nova história, uma virada de página na vida de pessoas a quem amamos e vida de pessoas a qual o Senhor tem nos direcionado. E o intuito desses devocionais é isso. Não é simplesmente um convite qualquer, não é simplesmente uma questão qualquer. É realmente buscarmos direção do Senhor. É realmente sermos um instrumento na mão do Senhor, para que Ele possa agir, para que Ele possa mover. Por isso nós temos conversado aqui nos nossos devocionais sobre buscar a sensibilidade do Espírito Santo, temos conversado sobre buscar esse poder, né, que Ele possa agir, que Ele possa mover, sabendo que é Ele que pode fazer. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje se encontra no livro de Paulo, que Paulo escreveu aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É um texto que muitos de nós já o lemos, muitos de nós já ouvimos pregação, muitos de nós já nos defrontamos com eles em alguns momentos e por alguns instantes dizemos, isso é impossível. Todo esse processo de viver todos os frutos é algo muito complicado. Só que, em primeiro lugar, nós já precisamos tirar uma expressão. Não são os frutos, é o fruto. É o fruto. É algo único. Né? Todos esses aqui está colocado dentro de uma categoria que vai dizer, mas o fruto do Espírito. Aí ele inicia dizendo, é o amor, e ele vai colocando tudo. Então, é uma coisa só, é algo só. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos esses frutos, nós temos essas qualidades. O que nós precisamos agora é permitir que esses frutos venham a ser manifestos. É interessante que às vezes nós oramos ou até mesmo pedimos orações pedindo para que, que o fruto do amor se manifeste, que a alegria do Espírito manifeste em mim. Então, mas é um conjunto, algo que nós precisamos pensar que esses tipos de orações também não vai funcionar. Não é um pedido de oração ou um motivo de oração, podemos dizer assim, muito correto, porque não é o que vem separado. Olha novamente o que o texto tem, mas o fruto. O fruto pertence a quem? Né? O texto poderia dizer assim, mas o fruto pertence, ele é, a fonte dele é o Espírito Santo. Então eu não tenho que orar pedindo cada parte ali do fruto, cada ponto do fruto. Não, eu oro e coloco a minha vida a cada dia a buscar o Espírito Santo, a buscar aquele que tem. Porque a partir do momento que o Espírito Santo tiver total liberdade sobre a minha vida, a partir do momento que o Espírito Santo for realmente o meu guia, for aquele que eu dou liberdade para realmente me transformar, me confrontar, esses frutos serão manifestos. Porque, na realidade, os frutos são consequências. Parou para pensar nisso? Os frutos são consequências. Consequências do quê? Consequência da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, não há como buscar as consequências, buscar aquilo que tem. Não. Primeiro eu busco a fonte. Primeiro eu estando como Espírito, então, a nossa busca todos os dias é para que nós possamos permitir isso. Tanto que a Bíblia vai dizer em alguns momentos para nós não nos entristecer o Espírito Santo, para nós não nos afastar, para nós não buscarmos a cada dia. Não é a ideia de buscarmos, de pedir que o Espírito Santo venha na nossa vida. Não! Se você já entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo já faz parte da tua vida.
junto com a salvação, nós recebemos, alguns vão dizer que vem depois, alguns vão dizer que recebemos o Espírito primeiro, mas nós não estamos entrando nesse debate, não estamos entrando nesse dilema. O que eu quero entrar aqui é realmente entender que o que nós precisamos, nós já temos o Espírito Santo, o que nós precisamos agora é permitir a sua ação, é permitir que Ele atue nas nossas vidas, é permitir que Ele nos direcione. E como que nós iremos fazer isso? Como que nós iremos a cada dia buscar essa manifestação do caráter de Cristo nas nossas vidas? Através das Escrituras, meditando na sua palavra todos os dias, buscando conhecer a cada dia, buscando esse fruto que é o próprio Espírito, que é o próprio Espírito. E isso eu vou fazendo a cada dia, a cada momento, um culto que eu vou, uma oração que eu faço, uma leitura que eu faço. Então, a nossa leitura bíblica precisa ser uma leitura intencional, uma leitura onde nós queremos não somente conhecer Deus, uma leitura que nós não venhamos querer simplesmente conhecer os frutos do Espírito, mas uma leitura onde nos leva a um movimento em direção àquilo que Deus quer fazer. Uma leitura onde nós podemos olhar para nossas vidas e entender que precisa de mudança, entender e até mesmo descobrir áreas das nossas vidas onde eu preciso realmente de uma transformação de Deus, de uma ação de Deus, e permitir que o Espírito Santo venha mover, e permitir que o Espírito Santo esteja trabalhando, porque às vezes nós colocamos algumas batalhas, algumas lutas, algumas situações que acontecem, de repente até pessoas que vêm falar coisas conosco que nos entristecem, mas será que já parou para pensar, de repente não é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas? Não é o Espírito Santo movendo para que esses frutos possam ser manifestos, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que vai dizer que contra essas coisas não há lei. Então muitas vezes o Senhor permite nós passarmos algumas situações, não são testes, não são provas, são simplesmente respostas de oração. São simplesmente que nós temos orado, pedindo ao Senhor para que Ele nos transforme, pedindo ao Senhor que Ele nos conduza, pedindo ao Senhor que Ele possa usar as nossas vidas com poder e graça. Então o Senhor nos responde, colocando sobre nós, nas situações a qual nós precisamos do fruto do Espírito, onde nós precisamos da manifestação do Espírito, onde nós precisamos da direção do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que nesse dia seja um tempo de orar, pedindo ao Senhor para que a presença do Espírito Santo que já habita em nós possa se manifestar na área que Ele desejar, e não venhamos nos ficar isolados, sem graça, mas que possamos orar e falar: Senhor, eu preciso da tua ação nessa área. Eu preciso que o teu fruto manifeste nessa área para a honra e glória do teu nome. Beijo no teu coração, excelente dia, que Deus continue te abençoando.